Quem eu precisei deixar para trás para descobrir quem eu realmente sou de verdade. Existe uma parte do despertar espiritual que pouca gente fala, tá? Não é quase que velado e que de alguma forma é um fator muito importante nessa jornada de expansão consciencial, do despertar da consciência. Às vezes o despertar, às vezes, eu vou ganhar muita coisa. Muitas vezes o próprio despertar é um exercício de perder, de deixar muita coisa para trás, perder certeza, perder crença, perder amores, perder a razão de alguma forma, em algumas situações, perder pessoas principalmente. Porque que talvez, eu acho que o mais difícil de todo esse processo, e foi algo que eu precisei trabalhar em mim, eu precisei passar por isso, de alguma forma, e talvez muitos de vocês estejam passando por isso agora, nesse momento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alex Além do Tarô. Eu me chamo Alex. Esse aqui é o canal que eu trago toda a minha jornada de despertar espiritual, toda a minha jornada no meu despertar, na minha expansão consciencial, que me fizeram chegar a ser um tarólogo famoso, uma pessoa que trabalha muito para a espiritualidade, mas acima de tudo, uma pessoa realizada. Então já vai deixando seu like, se inscreva, venha fazer parte aqui dessa incrível jornada que eu estou criando aqui. Eu quero que você seja parte integrante dele. Eu quero que de alguma maneira aquilo que eu estou aqui passando, todos os meus relatos, tudo que eu estou passando aqui, que talvez ajude você na sua jornada. O meu intuito aqui é praticamente trazer um conselho, trazer um abraço, uma palavra amiga, mas mais do que isso, abrir as portas do despertar espiritual é o que muita gente está precisando. Muitas coisas na minha vida eu tive que acabar perdendo ao longo da jornada, né? Para chegar onde eu estou hoje. E não pensa não que não foi doloroso. Uma das principais coisas que eu acabei passando, tá? Não que isso sirva de exemplo para todos e faça igual, mas fez parte da minha jornada, foi perder, por exemplo, eu tinha um casamento, acabei me divorciando, perdi o contato com a minha filha um bom tempo, né? Porque de alguma maneira eu estava passando por uma noite escura da alma, é quase como se fosse do tipo uma torre, tá? E eu estava esperando demais dos outros e eu estava esquecendo de mim, que é a peça fundamental nesse processo. Como eu era antes de assumir essa jornada, esse manto que eu assumi agora aqui? Eu era uma pessoa muito dependente emocionalmente, sabe? Uma pessoa que por fora parecia ser aquela pessoa segura, alegre, feliz, contente, que era cheio de amigos, conversava com todo mundo. Mas na verdade estava sempre sozinho. Apesar de ter muitos amigos, de ter um círculo social grande e de sempre aparentar ser aquele menino feliz, eu estava triste por dentro, eu estava quebrado, amargurado, porque de alguma forma eu não... Estava faltando em mim aquilo que realmente faz quem eu realmente sou, porque eu sempre busquei me encaixar aonde eu estava, em todos os lugares, as pessoas, os círculos que eu estava, área profissional, na área pessoal, nos relacionamentos principalmente. Eu sempre estava numa eterna busca de algo que de alguma forma eu não estava conseguindo encontrar fora. Como eu falei anteriormente em alguns vídeos, a busca ela é sempre interna. E começou tem algumas coisas na minha vida que não começaram mais a fazer sentido. Porque, na verdade, a minha vida estava assim ruim, por mais que eu achasse, não, eu tenho que seguir agora essa carreira profissional que apareceu para mim, eu tenho que seguir nesse relacionamento que acabou acontecendo, mas, na verdade, o que estava acontecendo, eu estava vivendo a vida de outras pessoas, vivendo outras verdades que não eram a minha. E tudo aquilo que eu comecei a construir depois, tanto na área profissional, trabalhei no mundo corporativo, fui redator publicitário durante mais de 20 anos. Estava lá usando as minhas ideias, construindo marcas, sabe, vendendo produtos, serviços. Mas eu estava ajudando a construir um edifício, uma fortaleza, um império, um castelo que não era meu. Que de alguma forma aquilo estava me adoecendo. Talvez você não... Eu não sei se você viveu uma história muito parecida com a minha, tá? Mas o que pode ser a sensação de ser... Sabe aquela síndrome do impostor? Pois é. Muito vivi isso. Porque de alguma forma eu estava vivendo a vida dos outros, eu estava construindo questões dos outros. No fundo,
algo gritava dentro de mim e dizia assim, eu não quero isso na minha vida. Pois é, aí fica aquela parte mais difícil, porque tudo aquilo que você começou a construir, um relacionamento, uma profissão, já não faziam parte de mim, não combinava comigo, porque alguma coisa dentro de mim já estava. Aí, quando você começa a externar quem você realmente é, muita coisa começa a dar errado. Aí os trabalhos que começam a acessar, a sua conta bancária começa a esvaziar, os relacionamentos começam a ter rupturas, rompimentos, rusgas, nada mais faz sentido. Por mais que você tente consertar, não adianta você tentar consertar algo se você por dentro está quebrado. É como se você tivesse aquela sensação, por exemplo, assim, eu vou olhar para a minha vida e você vai pensar, eu cheguei nesse ponto porque eu cheguei assim, eu pensei, eu não sei mais se eu quero continuar sendo essa pessoa, porque essa pessoa não condiz com quem eu sou verdadeiramente por dentro, não faz sentido. Deixa aqui nos comentários se você de alguma forma passou por isso ou está passando, por isso que identificar isso é muito importante. Porque às vezes não é que tem alguma coisa errada na sua vida. É que uma coisa dentro de você já não consegue mais entender e sentir um verdadeiro sentido naquilo. Por isso que muitas vezes as coisas até podem estar até dando certo em alguns casos, mas você vê que não faz sentido. Sabe quando você tem aquele eterno vazio existencial e nada mais faz você ter vontade, por isso que vontade de viver, vontade de seguir adiante, vontade de construir algo. Por isso que muitas vezes tem pessoas que num momento de desespero, aí vem aquela confusão mental, aí entra num processo depressivo, num processo de ansiedade. Eu sofri muito com isso. Mas aí depois eu entendi, porque teve uma parte de mim que estava começando a gritar, e ela gritava, você está fazendo algo errado, você está fazendo algo errado. Aí eu não estava entendendo mais nada. As coisas começaram a não fazer mais sentido, eu comecei a perder relacionamentos, comecei a perder dinheiro, comecei a perder oportunidades de trabalho, porque na verdade eu acabei me perdendo de mim mesmo. É isso que acabou acontecendo. Então, na verdade, eu estava começando a me tornar uma pessoa que não era eu. Não era eu de verdade. Eu estava fugindo e o reflexo na área externa só refletia aquilo que estava dentro de mim, porque chega uma hora, não dá mais. Aí quando eu achei que estou perdido, o que eu faço agora? O que eu faço? Aí durante muito tempo da minha vida, eu comecei a interpretar esse vazio, essas coisas que estavam acontecendo aqui fora, de uma forma, o que está errado comigo? O que está errado comigo? Tem alguma coisa errada comigo? Eu estava perdido, claro! Porque eu, na verdade, não tinha nem me encontrado ainda. Só que hoje eu estava entendendo agora, e hoje eu enxergo isso e vejo de uma forma diferente, porque isso foi praticamente um período de transição para eu recuperar a minha verdadeira identidade. E isso acontece com muitas pessoas, acontece nos seus relacionamentos, acontece na sua área profissional, na verdade. As coisas não começam a dar errado, acontece nas suas relações interpessoais, no convívio das pessoas que você ama, ou de repente, quem sabe, pensa que ama. Fica aqui o questionamento, porque todo o processo de despertar espiritual e toda a questão do trabalho de autoconhecimento não é nada fácil. Não é essa maravilha que pintam aí, que é muito bonito, é tudo bonitinho, é o mundo da Barbie, aquela coisa de unicórnio arco-íris, não é assim. Às vezes se autoconhecer é uma das piores coisas que vai acontecer na sua vida naquele momento, mas é algo necessário para você melhorar ainda mais no decorrer da sua jornada. Eu sempre digo, não é fácil. É como se de alguma maneira, aos poucos você vai tirando de dentro de você a sua essência e acaba se perdendo aqui nesse vazio. E aí uma coisa que me veio em mente, depois que eu despertei, eu comecei a entender, quando a gente faz um trabalho de autoconhecimento, consegue se entender, dizer, cara, eu não sou essa pessoa, eu nunca fui esse redator ou fui só naquele momento. Na verdade, eu só estava sendo algo que talvez fosse necessário para eu entender quem realmente eu era. Então esse trabalho tem uma questão muito grande, tá? Mais tarde, depois quando comecei a voltar para a espiritualidade, voltei a começar a estudar de novo, todo aquele trabalho, principalmente da psicologia analítica do Jung, essa questão mais profunda, mais filosófica, psicológica, todos os símbolos, todos esses arquétipos que eu acabei depois incorporando, aprendendo com o tarô, eu comecei a perceber
que tudo aquilo que às vezes é uma fuga, tudo aquilo que às vezes aparece na nossa frente é só, talvez, seja para mostrar quem você verdadeiramente não é, quando você não sente que é. Aí, o que acontece? É um processo que você acaba de forma simbólica morrendo e renascendo. É a carta da morte, é a carta da torre, é a carta do julgamento no tarô. Então, a própria carta da morte do tarô, ela traz muito essa questão, porque talvez muita gente... Sabe quando as pessoas têm medo? Muita gente, quando vai jogar tarô, olha a carta da morte e morre de medo. Ai, meu Deus, alguém vai morrer, eu vou morrer. Ah, eu vou sair o quê? Não é isso. Uma das maiores mortes que acontecem na nossa própria vida é quando a gente está vivo. Quando você não sabe quem você verdadeiramente é. Quando você não se reconhece, você não sabe a sua identidade, você não sabe o seu propósito. Então, é o preço. Você tem que pagar o preço para se tornar a pessoa que você verdadeiramente é. E isso que acontece. Você pode passar por períodos de reprovação. Sabe quando você quer agradar todo mundo, como eu falei no começo lá do vídeo? Ah, eu era um cara bonitinho, bonzinho, todo mundo gostava de mim. Só que o que acaba acontecendo, para você ser você de forma verdadeira, o que vai acontecer? Você vai perder a aprovação das pessoas, você vai perder a amizade, você vai decepcionar as pessoas, você vai decepcionar as expectativas que ela criam de você, porque você sempre estava gerando expectativas nelas, mas você, por dentro, não era aquilo. E por isso que muita coisa vai começar a mudar. Por isso que quando a gente passa por um processo de despertar espiritual, de uma expansão de consciência, tem às vezes a tendência de se isolar um pouco mais, de ficar um pouco mais sozinho, não tem problema nenhum nisso. Porque você precisa se reencontrar. Você precisa passar por um momento eremita na vida. E quando você se reencontra, tudo começa a fazer sentido. Você muda. É como se você por dentro começasse a mudar e a vida, a realidade aqui fora, ela vai começar a se reorganizar. Essa é a chave da descoberta, do despertar, da expansão da consciência. É isso, é você ter consciência de que você aqui é uma consciência, é um espírito que habita esse corpo, está aqui experienciando a realidade, a fisicalidade, para aprender, para você ser, é aqui que se evolui. É aqui que se evolui. Sabe lá no começo da série, quando eu comecei a contar todos aqueles perrengues que eu de alguma maneira estava, de alguma forma, fugindo da espiritualidade? Na verdade, eu não estava fugindo da espiritualidade, eu estava fugindo de mim mesmo. Esse era o problema. Talvez eu não estava fugindo só do tarô, eu estava fugindo da minha vida, da minha missão, do meu propósito. Eu estava fugindo da transformação, que é a caminhada que eu estou aqui para experienciar, para aceitar um caminho que ia me transformar e, por conseguinte, transformar todas aquelas pessoas que eu tenho impacto hoje em dia em tudo aquilo que eu faço, nas minhas leituras, nas minhas mentorias, nas minhas consultas, nos vídeos que eu crio. Essa é a unção. E aí, a partir desse momento, quando eu parei de fugir, então eu descobri quem eu verdadeiramente era. Às vezes, é por isso que o trabalho do autoconhecimento ele é muito importante. E às vezes não é algo doloroso. Aí eu comecei a conhecer, eu conheci as minhas fraquezas, quem eu verdadeiramente era, parar de ficar agradando os outros. Eu estava me desagradando e a própria espiritualidade começa a te mostrar. Só que eu ainda estou me descobrindo. Eu ainda estou passando por essa trajetória. E talvez o despertar, escuta bem essa frase, não seja chegar numa versão definitiva, mas seja ter coragem de continuar se conhecendo. Tá? Isso é o mais importante, é isso que eu queria deixar para vocês. É essa a mensagem. Esse é o escopo geral da vida. E eu quero saber de vocês, tá? Como está sendo esse processo de autoconhecimento, se você verdadeiramente já fez isso, tá? E eu quero que, de alguma forma, essa minha história tenha algum significado na sua também, tá certo? O que uma versão sua antiga está querendo mostrar para uma nova começar agora a brilhar, a se redescobrir e começar a ajudar você no seu processo de cura, tá certo? Olha, espero que eu tenha ajudado com esse vídeo, tá? Já deixa aqui o seu like, se inscreva, ajuda muito aqui, comente aqui como é que está sendo essa sua trajetória aqui, que se de alguma forma você está passando por essas questões que são muito complicadas, mas ao mesmo tempo fazem parte do nosso crescimento espiritual, tá certo? Desde já agradeço a audiência, um grande beijo
E a gente se vê aqui sempre nos próximos vídeos. Até mais. Tchau!